pela vida do teu filho, Rogério. Queremos colocá-lo, Deus, diante da tua presença. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele meditou, Pai, o Senhor venha trazer, Senhor, uma revelação nova. O Senhor venha, Deus, trazer um alimento, Senhor, para a tua igreja, através do teu filho. A tua palavra que cura, salva, liberta, transforma, opera sinais e maravilhas. Nesta noite, Pai, venha, Deus, em nome de Jesus, na tua igreja, através do teu filho, Pai. Eu abençoo com a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a igreja diz: amém. Aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Salve da igreja amada, gloriosa, com a santa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Agradeço a Deus pelo privilégio e ao nosso pastor poder estar aqui nessa noite meditando e poder trazer a palavra da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Poder sentar, sem delongas, pegue o livro, pegue a Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18 em diante. Enquanto você vai achando, vai dando glória, meu irmão. Vai enchendo essa atmosfera de adoração, vai glorificando o nome dele, vai dizendo aleluia, glória a Deus. Porque eu quero dizer que aqui não é um teatro, aqui não é um cinema, que é para dizer não todo mundo calado, não. Você pode glorificar, você pode exaltar o nome dele, porque quem gosta é ele de ser exaltado e glorificado. Porque tudo tem a participação minha e sua. Viu? Meu irmão, foi prova. Deus sabe, minha esposa sabe. Mas os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Amém? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço. Aleluia. E morreu, porque já era homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao espiar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus foi embora, foi tomada, e por causa do seu sogro e seu marido falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Queremos nessa hora nos debruçar diante dela, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que nessa noite o Senhor possa me usar poderosamente para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aleluia. O povo de Israel, queridos, nessa época, no ano 930 a.C., ela tinha um sacerdote chamado Eli, sumo sacerdote, e ele também era juiz de Israel. Ele tinha um filho chamado Ofni e Finéia, e ele era o sumo sacerdote da casa, como já foi dito. Só que
ele já tinha perdido a visão, os seus filhos estavam no pecado, eles roubavam a oferta do Senhor, que vinham para o templo do Senhor, e tinham relações sexuais com as mulheres que trabalhavam no templo. E a palavra diz que nessa época as visões eram poucas, e a palavra do Senhor era rara. Por grande ser o pecado, por grande o povo está afastado da presença do Senhor. Então, a palavra nessa noite, igreja, Deus ele ministra ao meu coração e trouxe, que fala justamente o nome da criança que aquela mulher deu, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Imagine você viver sem a presença dele. Imagina você acordar, levantar, clamar a ele e não ouvir mais a sua voz. E alguém dizer, olha, a presença ela foi embora. Tudo que você queria, eu creio que tudo que aquele povo queria naquela época era ouvir a voz de Deus. Era ouvir a sua voz, nem que fosse para repreender. Mas a palavra fala que em meio à luta com os filisteus, Ofni e Finéias tiveram uma ideia: vamos pegar a arca, porque com a arca vamos vencer, com a arca vamos prevalecer. E quando o povo filisteu viu aquela arca, eles ficaram com medo, porque ele começou a lembrar lá do Egito, quando Deus livrou ao povo da mão de quem? De Faraó e do seu grande exército. Então eles temeram e tiveram medo. Mas a palavra fala que mesmo assim eles saíram contra Israel. E quando chegando naquele lugar, diante daquele embate, diante daquela luta, Israel perdeu. E a arca, ela foi roubada. E a arca, ela foi levada junto com os filisteus. E os filisteus deixou que um sobrevivesse, disse, olha, vai lá dar o recado, vai lá avisar. E quando ele chega, está ali sentado, ele disse, olha, teus filhos morreram. Até aí tudo bem. Mas quando eles disseram a glória de Deus, levaram a arca, levaram a presença do Senhor, ele caiu da cadeira e morreu. E a palavra fala que quando a nora dele escuta isso, ela antecipa o parto, de tanta dor, de tanta tristeza. E quando a criança nasce, ela diz, e acabou, foi-se a presença de Deus. Queridos, toda mãe que quando nasce o filho, ela escolhe o nome mais lindo que ela acha, procura o nome mais belo para colocar naquela criança, porque quando a criança nasce é momento de alegria, é momento de sorrir, é momento de comemorar, é momento de vibrar. Mas não foi assim naquele momento, porque a glória de Deus, ela foi embora, a presença de Deus, ela foi embora daquele lugar. E eu pergunto a você nessa noite, a arca, ela foi levada pelos filisteus. Os filisteus roubaram a presença de Deus do povo de Israel. E eu pergunto, o que tem roubado a presença de Deus na tua vida? É o namorado? É o emprego? É a internet? O que é que tem tirado a presença de Deus da tua vida? Porque antes você orava mais, antes você buscava mais, antes você era presente na obra, mas algo aconteceu que você não é mais o mesmo. Que foi que roubou a tua presença de Deus da tua vida? Aleluia! O que tem tirado você ou distanciado você da presença do grande eu sou? Deus nos chama nessa noite para nos analisar. Primeiro a mim, que Ele falou comigo, depois a igreja. E meio, queridos, a esse tumulto, antes de acontecer isso, existia um moço chamado Samuel. E ele morava com Eli. E um certo dia, quando ele estava deitado, veio uma voz e disse, Samuel, Samuel.
E a palavra diz que ele levanta, vai até Eli e diz: eis-me aqui. Mas ele disse: olha, eu não te chamei. Volta a deitar. E ele volta novamente a deitar, mas de repente aquela voz diz: Samuel, Samuel. E Samuel levanta, vai até Eli de novo e disse: eis-me aqui. Ele disse: olha, eu não te chamei, volta a deitar. E pela terceira vez, aquela voz diz: olha, Samuel, Samuel. E a palavra diz que Samuel vai lá de novo e diz: eis-me aqui. E ele disse: olha, eu não te chamei. Mas Eli, por conhecer o Senhor, disse: isso é o Senhor. Quando ele falar de novo, diz: olha, eis-me aqui, Senhor. E ele vai falar contigo. E na quarta vez aquela voz vem novamente, ele diz: olha, eis-me aqui. E Deus começa a falar com Samuel. E no outro dia Eli procura ele e pergunta o que foi que Deus disse. Deus estava dando um julgamento sobre aquela casa, sobre aquela família. Porque ele tinha os filhos e os filhos aprontavam, mas ele não conseguia corrigir os seus filhos. E chegou um certo tempo, Eli, como sumo sacerdote, que é aquele que representava o povo diante de Deus, e também como juiz que era responsável por liderar o povo, ele estava calado. O povo fazia o que queria, o povo adorava outros deuses, mas Eli nada fazia. Creio eu, porque ele via os seus filhos na rebeldia. Imagina ele repreendendo alguém, tendo o seu filho no pecado. Vai dizer: tu não consegue cuidar da tua casa, como é que tu quer cuidar da obra do Senhor? Então ele estava o quê? De mãos atadas. E Deus vem com a repreensão, porque ele disse: olha, amasse mais os teus filhos do que a mim. Fosse negligente, não repreendesse, não disciplinasse o teu filho, teus filhos vão morrer. E a palavra diz que Samuel, ele escuta pela primeira vez a voz do Senhor. E eu fico imaginando a tristeza de Eli. Porque quem ouvia a voz do Senhor era Eli. Porque ele era o sumo sacerdote. Ele era o responsável para ouvir a voz do Senhor, trazer ali o recado para o povo. Mas Deus naquela noite estava levantando um profeta, que não ia se omitir, mas ia falar quem tivesse que falar, e aquilo que Deus mandasse ele falar. E a palavra diz que ele ouve a repreensão do Senhor, porque ele disse: olha, pode falar, Samuel, porque eu sei que Deus ele falou contigo. Imagina, eu comecei a comparar: Senhor, como seria ser um sumo sacerdote naquela época, e um menino ouvir a tua voz, e eu ser um sumo sacerdote e não te ouvir. Imagina você dentro da sua casa, dia após dia, junto da sua esposa, e ela não falar com você. Imagina você dentro da sua casa e seu esposo não falar com você, falar com o povo lá fora, mas não falar com você. Você pode sentir essa dor? Imagina você levanta de manhã, Hélida levanta de manhã e fala com Anderson não responde. Mas vem alguém de fora e Anderson fala com outra pessoa, mas não fala com ela. Eu creio que era essa dor que Eli estava sentindo. Não ouvia mais a voz de Deus. Queridos, título ele tinha, cargo ele tinha, mas não tinha mais a presença. Mas perdeu a intimidade, perdeu a comunhão. E se você entrou nesta noite e perdeu essa comunhão, perdeu essa intimidade, Deus ele quer restaurar nesta noite. Deus ele quer restaurar. Deus ele quer trazer de volta a glória dele. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a dizer nessa noite esse louvor que diz assim: fala comigo, Deus. Fala comigo. Você pode dizer isso nessa noite? Xarabacanderei, assorabarabaquederei. Chama meu nome.
Quanto tempo você não escuta a voz dele? Xerebequedereia sorabacandará. Quanto tempo que você não tem mais aquela intimidade de o coração queimar, de o coração arder, de ele dizer, olha, vai lá e diz isso, vai lá e ora, vai lá e prega, vai lá e faz. Você tem visto essas pessoas fazendo isso e você não. Você tem entrado talvez e saído do mesmo jeito desse lugar. Mas eu quero te dizer que nessa noite será diferente. Porque o desejo dele é se relacionar contigo e comigo. Vamos fazer um grande coral nessa noite. É fácil. Diga isso. Fala comigo, Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Se pedir, ele dá. Ele fala, viu? Chama meu nome. Agora fala isso do fundo do seu coração. Como você estivesse diante dele nesta hora, dizendo, fala comigo, Deus. Sabe aquele desespero que talvez ele sentiu, sinta nessa noite, dizer, eu não quero sair daqui, mas sem ouvir a tua voz. A partir de hoje eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. A partir dessa noite eu vou voltar o que eu era contigo, Senhor. Antes que ele volte, igreja. Vem, Senhor. Fala comigo, Deus. Fala com a tua igreja nessa noite. Sou tua noiva aqui nesse Aqueles que nunca mais ouviu a tua voz, nitidamente que possam ouvir nesta noite. Me chama pelo nome, Senhor. Oh, xarabacandereia, sorebacandará. Hoje é noite de você sair com ele agarrado desse lugar. Hoje o Senhor vai tirar o tampão do teu ouvido e tu vai ouvir a voz dele novamente, nitidamente. Eu quero te ouvir. Oh, aleluia. Eu quero te ouvir. Eu preciso. Sim, Deus, fala. Senhor. Oh, aleluia. Eu preciso tanto. Sim, Deus. Chama meu nome. Eu quero escutar a tua voz. Vem dizer. Só a igreja junto com o Marlon. Meu Deus. Eu sei que pode ser melhor. Sabe aquele pedido de alguém que está desesperado? Chama meu nome. Isso. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Aleluia. Fala comigo, Deus. Fala, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz essa noite. Chama meu nome. Porque quando a gente escuta a tua voz, a gente não é mais o mesmo. Porque quando a gente escuta a tua voz, somos transformados. Porque quando nós ouvimos a tua voz, Senhor, somos renovados. Aleluia. Chama meu nome. Se você nunca ouviu a voz dele como Samuel, se prepare. Você vai ouvir a voz dele nesta noite. Fala comigo, Deus. Mais uma para encerrar, queridos, com toda a sua força. Chama meu nome. Aleluia, aplauda o Senhor. Aqueles que quiserem, glorifiquem o nome dele. Aleluia. Mas o que leva a gente a perder a presença de Deus, o que leva a gente a perder a glória dele? Primeiro, queridos, a desobediência. Aquele povo estava desobediente. Não obedecia mais o mandamento do Senhor. Fazia o que queria. E quem disse que a gente tem que fazer o que a gente quer? Ei, você morreu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque sabe, igreja, quando a gente começa a querer fazer a nossa vontade, Deus, ele ministrou algo no meu coração. Quer ver uma pessoa que ela está distante ou se distanciando do Senhor? É quando ela começa a fazer a vontade dela e deixa de fazer a vontade de Deus. É quando ela prioriza os planos dela e não prioriza os planos de Deus. Essa pessoa ela está ficando distante. Essa pessoa está distanciando do Senhor. Qual que é mais importante? O meu plano
O plano do Senhor. O plano do Senhor. Segundo, por causa da liderança fracassada de Eli. Ele não conseguiu liderar aquele povo. E por conta disso, a presença ela foi embora, porque um povo, sabe, a gente tira como nossos filhos. Se a gente não estiver ali para repreender, se a gente não estiver ali para ensinar, atenção, se a gente estiver ali para castigar e deixar ele à vontade, ele faz o que quer. E mesmo assim estava o povo de Israel, fazia o que queria, adorando a outros deuses, se casando com outras mulheres de outra nação. E tudo isso, Deus ele foi se afastando. Aquele povo, os filhos de Eli pegam a arca e diz: olha, vamos levar a arca porque a gente vai vencer essa guerra. Queridos, a presença de Deus não é amuleto, não. Muitas vezes queremos usar a presença de Deus como amuleto. Queremos usar a Bíblia como amuleto. Deixamos em cima da televisão ou da estante ela aberta. Não tem poder nenhum. Poder tem quando eu abro e leio ela e vivo ela. Então eles pegaram aquela arca e pensavam que porque a arca estava ali ele ia vencer. A arca estava ali, mas a vida dele estava distante de Deus. A nossa vida em relação ao nosso Senhor não pode buscar a Ele só quando vem a dificuldade. Não podemos buscar o nosso Deus como um amuleto. Ah, veio o problema, eu vou buscar a presença dEle. Mas o problema foi embora. Fica aí, Deus, que eu vou viver do meu jeito. Não funciona assim. Deus não é amuleto. Não adianta fazer Deus de amuleto, pegar aquela arca, mas a arca ela não manifestou a glória. Você pode dizer: olha, eu aceitei Jesus, mas se a glória de Deus não estiver manifestando na tua vida, alguma coisa precisa ser consertada. Ali tinha a arca, mas ela não se manifestou. A glória, a presença, o poder. Em terceiro lugar, por que perdemos a presença de Deus? Por causa do pecado. Por quê, irmão? Porque o pecado, a palavra lá em Isaías já diz, faz separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou, ele foi lançado fora do jardim. Houve uma separação. Mas eu louvo a Deus porque Jesus veio para reconciliar eu e você novamente. Para colocar a gente no jardim novamente. Para colocar a comunhão de novo com Ele. E não podemos desperdiçar isso. Porque se estamos em Cristo, precisamos viver uma novidade de vida. Se a gente nasceu de novo, é preciso viver como um novo nascido. Eu não posso estar na igreja e vivendo como eu vivia no mundo. Na realidade, você não se converteu. Quarto lugar, o que faz levar a perder a presença do Senhor? A idolatria. Aquele povo, por se misturar com outras nações, começou a adorar os outros deuses. Por quê? Porque desde o Egito, eles aprenderam a ver e aprenderam com o egípcio a adorar a imagem. Porque temos o mau costume de muitas vezes em acreditar só naquilo que a gente vê. Aí ele constrói uma imagem, pega uma imagem para que ela possa ver e adorar. E o povo fazia isso, tendo o Todo-Poderoso a seu dispor. Então essas questões, queridos, a desobediência, a falta de liderança, o pecado e a causa da idolatria nos faz perder a presença de Deus. E eu coloquei aqui, qual o perigo de perder a glória de Deus? Porque quando nós perdemos a glória de Deus, sabe o que é que falta? Alegria. Meu irmão, alguém sem a presença de Deus, ele não tem alegria. Porque ele procura alegria na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição, algo para preencher aquele vazio. Mas eu quero te dizer nessa noite, só uma coisa preenche esse vazio. E ele tem nome, Jesus de Nazaré.
Só Jesus preenche esse vazio. Então a falta da presença do Senhor, sabe o que é que traz em nossas vidas? Tristeza. Se você está triste, se você vê alguém triste, possa ser a falta da presença de Deus. Quando nós perdemos a presença, perdemos o que? A comunhão. Viver sem comunhão com Deus, viver sem se relacionar com Ele. Você pode até querer, mas Ele não vai estar mais ali. E perder a presença de Deus é perder a comunhão com Ele, e eu não quero isso. Perder a comunhão com o nosso Senhor. Perder a glória de Deus também nos fala de perder as forças. Não tem mais força para pregar. Não tem mais força para fazer a obra. Não tem mais força, muitas vezes, para caminhar, e acaba desistindo, acaba parando. Perder a glória de Deus é ficar sem força. Perder a glória de Deus também, queridos, é perder o poder dele que opera em nossas vidas. Aquele poder que Deus nos usava para curar, de repente você não consegue mais curar. Você não consegue mais manifestar o poder dele na sua vida. Então, quando nós perdemos a glória dele, quando nós perdemos a sua presença, perdemos também o seu poder. Em quinto lugar, quando nós perdemos a presença do Senhor, corremos o risco, sabe de quê, queridos? Perder a vida. Porque Eli morreu e seus filhos morreram, porque perderam a presença de Deus. Porque quando nós perdemos a presença de Deus, a gente não sabe o caminho que seguir, as escolhas que fazer. E quando os escolhemos, são as escolhas erradas. São as escolhas que nos levam a lugares ruins, a decisões difíceis que nos distancia e nos prejudica. Mas não é isso que Deus ele quer para mim e para você. O que Deus ele quer é que eu e você tenha comunhão com Ele. O que Deus ele quer é que eu e você se relacione com Ele, porque Deus ele fez o homem para se relacionar com Ele. Então, queridos, quando nós perdemos a presença de Deus, perdemos tudo isso. Um dos sinais, como eu já disse aqui, de quando você não tem mais a glória dEle, mais a presença dEle. E se Deus está tocando para eu falar de novo, é porque talvez alguém precise ouvir novamente isso. É quando nós começamos a priorizar a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos planos, os nossos projetos. E Deus muitas vezes Ele não nos chamou para determinada coisa. Deus ele tem um sonho para mim, Deus ele tem um sonho para você. Deus ele já escreveu a minha, a tua história, já diz lá em Salmo 137, quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Mas muitas vezes queremos mudar essa história. Muitas vezes queremos escrever outra história. E muitas vezes sofremos por isso. Padecemos por isso. E temos exemplos. Sansão, quem lembra de Sansão? Sansão, a igreja, ele quebrou todos os princípios que ele tinha do voto nazireu. Não podia beber nada de vinho, não podia chupar uva, nada derivado de uva, ele tomou vinho. O voto que ele tinha, ele não podia tocar em cadáver, ele toca no cadáver quando ele come o mel. E ele saiu quebrando os princípios. No último, ele conta o segredo, ele permite que Dalila corte o seu cabelo. E ele começa a brincar com Dalila. Eu quero dizer, olha, que o inimigo ele não brinca. Muitas vezes brincamos com o inimigo, muitas vezes brincamos com o pecado, mas eu quero dizer, ele não brinca. Porque numa oportunidade ele pode nos prejudicar. E quando Sansão, quando cortaram o cabelo dele, disse, olha, já vem aí os filisteus, ele se levanta, mas ele já não tinha mais o quê? A presença. Já não tinha mais a força. Já não tinha aquela força que ele tinha de derrotar milhares, derrotou milhares de homens. 1000 homens com uma queixada só.
Porque a presença se foi. E junto com a presença foi a força. Através dele o poder. E quando ele levanta, quando ele vai tentar reagir, ele é dominado e cega os seus olhos. Veja como terminou ali, nesse momento, Sansão. Ele se levanta, ele tenta lutar, ele tenta romper, mas o que acontece? Ele não consegue. Por quê? Porque Deus não estava mais com ele. E quando nós não estamos, quando Deus ele não está mais conosco, a gente não prevalece. A gente perde a força. A gente tem derrota. Mas ele foi avisado, ele sabia. Mas Sansão, um após um, ele foi quebrando cada princípio. E Deus ele estava ministrando algo. Olha, Sansão ele derrotou muita gente. Mas ele só não conseguiu vencer uma pessoa. Ele mesmo. Muitas vezes, queridos, o pior inimigo não é o diabo. Somos nós. Porque você dorme com você, você acorda com você, você come com você. E muitas vezes o eu quer aquilo que Deus não quer. A nossa carne, ela vai pender para o pecado, para o adultério, para a mentira, para a corrupção, para tudo aquilo que não presta. A nossa carne vai pender para isso. E precisamos o quê? Subjugar a nossa carne. Precisamos que o Espírito prevaleça em nossas vidas. Sansão, ele derrotou vários homens, mas não conseguiu vencer ele mesmo. As suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres. E a palavra fala que ele foi agarrado, ele foi preso. Mas eu louvo a Deus que Deus ele é misericórdia. Diga para o seu irmão, Deus ele é misericordioso. Porque quando ele se arrepende, ele diz, olha Senhor, me dá um poder mais uma vez, para que eu possa derrotar esses filisteus. O poder vem novamente. Sabe por quê? Ele precisava cumprir o propósito dele. Deus tinha um propósito na vida dele, mas era necessário que ele se arrependesse, e ele se arrependeu. E o poder veio. Ele destruiu todos os filisteus. Estavam ali. Ele matou mais em morte do que em vida. Mas infelizmente ele morreu junto. Muitas vezes, queridos, quando nós ganhamos grandes batalhas, muitas vezes entramos no automático. Muitas vezes achamos que vamos ganhar sempre, sem precisar orar, sem precisar jejuar, sem precisar se consagrar, sem precisar ler a palavra de Deus. E um dia, Josué e seu exército, eles venceram Jericó, uma fortaleza poderosa. E só dando voltas, ele conseguiu derrubar aquele lugar com o poder de Deus. E quando eles iam em diante, quem eles encontram? A cidade de Ai. E Josué disse, vou mandar só alguns homens. Mas quando Josué chega lá, ele perde a batalha. E ele volta, e volta alguns homens, e ele vai para a presença de Deus e pergunta, Deus, como é que pode, eu estou, no meu pensamento, talvez ele orou assim, dizendo, olha Senhor, como é que pode a gente vencer Jericó e perder para Ai, uma cidade pequena, com poucas pessoas? Mas Deus respondeu ele de imediato. Deus disse, há pecado no arraial. Como foi dito, o pecado, queridos, ele impede que a presença de Deus se manifeste. Ele impede que a glória de Deus venha. Ele impede que eu e você obtenha a vitória. E Deus mostra, o pecado estava em Acã. Porque ele pegou ali uma capa babilônica e escondeu. E por causa de Acã, morreram muitos. Precisamos ter cuidado, queridos. Porque muitas vezes a nossa vida pode prejudicar muitas pessoas. Pode prejudicar a nossa família. Pode prejudicar o nosso lar, pode prejudicar o nosso ministério. E a palavra fala que ele vai ali e acaba com
Acã e toda a sua família. E ele vai novamente enfrentar Ai. E dessa vez ele vence. Mas por que ele venceu? Porque a presença estava com ele. Porque a glória estava com ele. Porque agora o Senhor lhe foi com ele. Queridos, não sei se você já entendeu, mas Deus está falando algo para você nessa noite. Sem mim, nada você pode fazer. Não tem como caminhar aí sem a minha glória. Não tem como ir aí sem a minha presença, porque você não vai ter vitória. Porque olha, Josué, ele se confiou no exército e esqueceu de confiar em Deus. Precisamos ter cuidado nisso. Muitas vezes nas pequenas lutas, a gente confia na gente mesmo, na nossa força. Porque se Josué tivesse ido orar antes de ir brigar com Ai, Deus ia dizer, olha, vai agora não. Conserta isso aí, arranca esse pecado, e depois você vai. Mas o que ele fez, foi embora, sem orar, sem consultar, sem chamar a presença. E quando a gente faz isso, igreja, é derrota. E quando nós fazemos isso, nós perdemos. Quando nós fazemos isso, não vamos ter êxito. Não vamos entrar no automático. Não é porque você leu a Bíblia 50 vezes que você vai deixar de ler a Bíblia. Não é porque você já chegou a um certo patamar espiritual que você vai parar de orar, que você vai parar de ler, que você vai parar de buscar, que vai escolher os cultos para vir. Faça isso não. Porque se você entrar no automático, a presença de Deus ela vai embora. E quando você precisar dela, Ele não vai estar lá para te dar a vitória. E você vai perder. A palavra fala, queridos, de alguém que eu gosto muito da Bíblia, que é Davi. Davi, um homem escolhido de trás das malhadas, jovem, novo, mas temente a Deus. E Davi, quando ele assume o reinado, Davi ele toma uma decisão. Davi, queridos, ele tinha ouro, prata. Davi tinha soldados, Davi tinha empregados, carros. Davi tinha poder. Mas Davi chegou, quando ele assume o trono, ele disse, falta algo aqui. Falta a arca. Falta a arca. Queridos, não importa onde você for, aonde Deus ele te colocar, não esqueça de levar a presença dele contigo. Porque da mesma forma que você subir, se você esquecer dele, você vai descer. Davi chegou, a primeira coisa que ele viu, disse, falta um lugar, falta alguma coisa aqui, a arca. E Davi levanta homens daquele lugar para ir buscar a arca de Deus, para buscar a presença de Deus que um dia foi roubada, que um dia foi subtraída pelos filisteus. E quando os filisteus pegam aquela arca, sabe o que acontece? Homens morreram naquele lugar. A estátua de Dagon, quando colocou a arca lá dentro, ela caiu. É como se Deus estivesse dizendo, chegou o verdadeiro Deus nesse lugar. Porque na presença de Deus, até os deuses se prostram. Chegou, tentaram botar de novo, caiu de novo, não adianta. Ninguém fica de pé diante do Deus Altíssimo. Xarabacandere, assorebequedere. E eles, olha, se livra dessa arca, não queremos a arca. E onde a arca passava, ia ferir no povo filisteu. Mas eu acho lindo. Davi disse, vamos buscar a arca. Eu quero a arca. Falta a arca aqui, Davi vai alegre. Só que Davi, ele erra em uma coisa, igreja. Muitas vezes achamos que a presença de Deus ela vai vir de todo jeito. Engano meu, engano seu. Não é com zoada, não é com barulho.
Não é do nosso modo, olha, eu vou fazer isso e a presença de Deus vai vir. Vem não, filho. Ele pegou um carro de boi, colocou a arca dentro e foi embora feliz. Mas em um certo momento, a arca tomba. E Uzá vai tocar. Xarabacandereia, sorebacandará. E ele morre. Porque ninguém podia tocar na arca assim. Deus está dizendo, Davi, a sua intenção é boa, Davi. Mas tem um modo certo de levar a minha presença. Tem um modo certo de carregar a minha arca. E eu quero dizer que essa mensagem nesta noite, ela tem um nome que diz, carregadores da glória de Deus. Deus está me chamando e está chamando você para carregar a glória dele. Porque ele disse, olha, não habito em templo feito por mão de homens. Vocês são templo e morada do meu Espírito. E eu quero, para onde você for, eu quero ir contigo para manifestar a minha glória lá. Para quando chegar o enfermo eu curar. Quando chegar o endemoniado eu libertar. Olha, Sejeque de Casa Amarela, assim diz o Senhor. Te levanta e carrega a minha glória no teu ombro. Xarabacandereia, bababá. Leva a minha glória. Leva a minha glória. Deus, Ele conta comigo. Deus, Ele conta contigo para mudar esse Brasil, para mudar a nossa rua, para mudar a nossa família. O que adianta ter a presença do Espírito se ela não se manifestar? O que adianta? Ter por ter? Não. O Senhor está dizendo essa noite, eu quero me manifestar através da tua vida. Eu quero te usar para a glória do meu nome. O que eu vou cantar aqui não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Quando eu cheguei lá no trabalho, a gente tinha um momento de ler a palavra junto, e tinha uma mulher. E Deus, Ele disse assim, olha, pergunta se ela tem filho. E depois Ele me deu uma palavra, lá em Eliseu, daquela mulher que faz um cantinho para ele, que ele ora e ela fica grávida. Mas o filho perde e ele ressuscita na Sulamita. E eu disse, você tem filho? Ela disse, tenho não, eu perdi. Aí eu entendi a mensagem. Eu disse, olha, Deus, Ele me deu essa palavra e comecei a ler para ela. Ele quer ressuscitar esse teu sonho. A gente foi para uma sala onde tinha mais 2 irmãos. E ali a gente orou. E passou alguns dias, a irmã me chamou lá na minha sala. Disse, irmão, diga, lembra daquela palavra, daquela oração? Lembro. Eu estou grávida. Xarabacandereia, bababá. Xerebecandereia, surebecandereia, bababá. Deus, Ele quer usar a gente, igreja. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer me usar. Isso não é restrito para mim, não. É para todos aqueles que o buscarem. Para todos aqueles que quiserem ser carregadores da glória de Deus. Aqueles que disseram, Senhor, eu quero carregar a tua glória, como Ademilton falou aqui. Não quero ser só um cristão, mas eu quero ser um discípulo de Cristo, que imita o meu mestre. Porque Ele deu autoridade para a gente fazer tal coisa que Ele fazia. E aquela mulher, ela ficou grávida. Se ela não estava, eu não sei. Se ela já estava, eu também não sei. Sei que Deus, Ele revelou que ela teria um filho. E eu quero dizer que ela nasceu e é uma coisa mais linda. Porque quando Deus fala, meu irmão, Ele cumpre, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele olha. Quando Ele usa o servo dEle ou a serva dEle, Ele respalda os seus servos. E o nome de Deus foi glorificado naquele lugar, para a glória dEle. E o que fazer, igreja, para trazer a glória de Deus de novo?
Temos que, em primeiro lugar, se arrepender, como Sansão se arrependeu nos últimos dias. Temos que abandonar o que Deus não agrada em nossas vidas. Temos que clamar ao Senhor, como Josué foi clamar e Deus ele deu a resposta. Quarto, temos que voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. De quando orava mais, de quando se lançava mais, de quando jejuava, de quando buscava a presença dEle. E o último, temos que ouvir a sua voz e obedecê-la. E Davi, igreja, ficou triste porque Uzá morreu. E Obed-edom disse assim, olha, a arca pode ficar lá em casa. A palavra diz que quando a arca entrou naquele lugar, aquela casa prosperou. Ouvindo os historiadores, disse que a esposa não conseguia ter filho. Teve filho. Os gados eram magros, prosperou. Por quê? Chegou a presença, meu irmão. Porque chegou a glória de Deus. Deus ele está me dizendo, está te dizendo, olha, você tem corrido atrás de coisas e tem deixado a minha glória. Você está invertendo. Mas eu quero dizer nessa noite, busca a minha glória, porque as coisas eu vou te dar. Busca a minha glória, gasta tempo com a minha glória, gasta tempo com a minha presença. E a casa de Obed-edom, ela prosperou, porque a arca entrou e achou um lugar propício, um lugar que queriam, que desejava, um homem que era reto. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Mas Davi não desistiu, diga assim, não desista da glória de Deus. Ele pegou os levitas, pegou os sacerdotes, como a palavra diz que deve ser, e ele vai lá e coloca a arca aqui, nos sacerdotes, no levita, e traz a arca. E a palavra diz que ele ia, estudando essa palavra, diz que ele ia sacrificando os animais no meio do caminho. Ele dava 6 passos, o 7º ele sacrificava. Deus ele me revelou algo nisso. 6 fala do homem, o homem caído. 7 fala da perfeição. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, abro mão dos meus planos pelos teus planos. Cada passo que ele dava, Senhor, abro mão do meu projeto pelo teu projeto. Senhor, eu sacrifico a minha história, eu sacrifico os meus projetos, eu sacrifico os meus planos pelo teu, porque o teu plano é perfeito, porque o teu plano é perfeito. Aleluia! Durante a caminhada tem sacrifício, o sacrifício de abrir mão é necessário. E Davi, ele aprendeu isso. E Davi, ele começou a sacrificar. Davi, ele começou a sacrificar os animais. E no 7º ele dizia, Senhor, esse é meu plano, mas o teu plano é o que importa para mim. Eu sacrifico meus planos, sacrifico meus projetos pelos teus projetos. Eu sacrifico os meus sonhos pelos teus sonhos. Quais são os teus sonhos, Senhor? Esse é o meu. Mas se o meu não é bom, eu quero é o teu, porque o teu é melhor. Queridos, tem que ter sacrifício de oração, sacrifício de jejum, sacrifício de leitura da palavra. Você que Deus, Ele te deu um dom para pregar a palavra, um dom de ser levita, e algo tem atrapalhado de você cumprir o chamado dele, Deus está dizendo, sacrifique. Sacrifique. O meu plano e o meu projeto é melhor. Quero chamar o Ministério do Louvor. Quero pedir que a igreja fique de pé. E a palavra diz que Davi, ele foi carregando a igreja, ele foi se alegrando, e ele foi dançando. Lembra quando eu disse, quando a presença de Deus vai embora a tristeza, mas quando a presença de Deus está, a alegria. É alegria. E ele começa a dançar. Ele começa a bailar. Ele não estava preocupado com o que ia dizer dele. Sabe o que ele estava pensando? Eu quero curtir a glória, eu quero curtir a presença. Olha, a arca vem aí. E eu quero perguntar nessa noite: quem quer ser carregador da glória de Deus?
que quer se levantar do banco e dizer: olha, Senhor, eu vou sacrificar o que tiver de sacrificar, mas eu quero a tua glória comigo. Eu quero a tua glória. Carregadores. Oh, aleluia. Diga isso. Diga isso, peça a Ele novamente. Se você perdeu, receba nessa noite a glória dEle. Se você tinha visões, receba novamente. Se você falava em língua, interpretava e não foi mais, receba nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, carregadores da glória. Dê o seu melhor nessa hora. Oh! O que eu desejo, o meu desejo, seu desejo é a glória. Aleluia. A tua glória. Aleluia. Aleluia. E o que eu desejo, esse seja o nosso desejo, igreja. E o que eu procuro, a tua glória, Senhor. A tua glória. Você precisa de dinheiro. A tua glória. Tanta coisa. Mas eu quero te dizer, vai buscar a glória de Deus. E junto com ela, virá aquilo que você precisa. E junto com ela virá prosperidade. E junto com ela virá a provisão. Levante nessa noite para buscar a arca. Levante nesta noite para buscar a glória de Deus. Não se contente com pouco. Eu quero a glória. Para carregar a tua glória. Aleluia. Por onde eu passar, manifestar. Aleluia. A tua glória. É isso que Ele quer fazer com você. Manifestar a glória dele através da sua vida. A tua Ele quer usar alguém, esse alguém é você. Por onde eu passar. Aleluia. A tua glória. Aleluia. Eu te dou os meus Diga isso. ombros pra carregar a tua glória. Aleluia. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. A tua glória. Bem baixinho. Continua cantando o louvor, mas bem baixinho. A tua glória. Xarabacandaraia bababá. Eu quero te dizer, mulher, que você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Xarabacandaraia, tu vai sair daqui com a minha glória. Tu vai sair daqui com a minha presença. Xarabacandaraia bababá. Quero fazer um convite nessa noite. O que eu desejo, você que está afastado, o que eu preciso e o que eu procuro. Você que está afastado ou afastada do caminho do Senhor. Você que talvez ainda não aceitou o Senhor Jesus. Eu quero te dizer, o Senhor marcou esse encontro contigo para te dizer: vai, mas leva a minha glória. Se você quer levar a glória dele, se você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador, dê um sinal com a sua mão. Existe alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus ou quer voltar para os seus caminhos? Dê um sinal com as suas mãos.
tua glória. Existe alguém nesse lugar? O que eu desejo, Vou fazer um outro convite. o que eu preciso. Aqueles que querem sair desse lugar como carregadores da glória, continue de pé. Quem não quiser pode sentar. Porque você vai sair daqui com a glória dele. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui cheio do Espírito. Olha, mulher, eu vou te usar de novo. Eu quero te usar de novo. A tua glória Está disposto? A tua Aleluia! glória. Aleluia! Oh Deus. Receba a glória de Deus. A tua glória. Recebe a presença. A tua glória, a tua glória. Recebe o Deus. renovo. Xarabacandará. A tua Oh, glória. xarabacandará. Babababá. Oh Deus. Receba. Só uma Receba em coisa nome de me Jesus. satisfaz. O Só uma renovo. coisa me Oh, o satisfaz. renovo. Me satisfaz. Só O uma renovo. coisa. Oh, A tua xarabacandará. glória. Oh, aleluia. Deus, só a tua glória. Oh Deus. Bem baixinho. Bem baixinho. O Senhor está dizendo, se você ficou de pé é porque quer a glória. E Ele está dizendo essa noite, está disposto a sacrificar? Está disposto a abrir projetos, planos de lado por mim? Meus ombros. Está disposto a eu pedir teu emprego e tu dar? Glória. Tu está disposto para fazer a minha obra? Manifestar. Para encerrar, eu vou orar por você. Deus, Pai, eu te dou os aqueles que nessa noite ficaram de pé, carregar a tua querendo ser o carregador da tua glória. meu passar, manifestar Oh, xarabá. tua glória. Que ele e ela saiam daqui, Senhor, Eu te dou com os a tua meus glória no ombros ombro. pra carregar Com a glória no ombro, Senhor. glória. Com a glória no teu ombro, o ombro deles. Passar, manifestar E sacrificando, que tiver de sacrificar para dizer, eu quero o teu plano. Eu quero o teu projeto. meus ombros Oh, pra xarabacandará, carregar bababá. a tua Receba glória. a glória do Senhor. Receba. Passar, Oh, manifestar xarabacandará. a Oh, tua receba. glória, Deus. Oh, Eu xarabacandará. te dou os meus Oh. ombros pra carregar a tua glória. Aleluia. Por onde eu passar, Receba. Receba. manifestar a tua glória. Receba a manifestar glória a de tua Deus. glória. E eu te dou Oh, os meus xarabacandará, ombros bababá. pra carregar a tua Oh, glória. aleluia. Por onde eu Oh. passar, manifestar Oh, a tua glória. aleluia. Você vai sair daqui Os meus ombros carregando a glória de Deus. tua glória. E eu quero te dizer, Onde eu E a passar, partir de hoje, manifestar Deus vai voltar a te usar. manifestar a tua glória. E vai usar você Te dou os em meus revelação, ombros. em cura. Eu te dou os meus Você, onde ombros. você passar, a glória de Deus vai se a manifestar. tua glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Manifestar. Oh, aleluia. Te dou os meus ombros. Aleluia. Tua Se tiver alguém ainda que queira aceitar o Senhor Jesus,